Boa noite a todos e a todas aqui presentes. É um prazer enorme estar aqui na universidade. Gostaria de agradecer primeiro a esse depoimento forte, marcante e importantíssimo da mãe, né, Eleonora Pereira, que é das Mães pela Igualdade. Às vezes a gente precisa estampar em cores fortes que é efetivamente um momento de dor e sofrimento, para que a gente possa causar a reflexão necessária aos que não conseguem enxergar, né, aquela situação tão real e tão presente na vida de outras pessoas. Então a gente às vezes precisa estampar em cores fortes. E o depoimento da Eleonora aqui, ele é uma tapa, um grito forte para mostrar que a indiferença mata. Por isso que eu queria parabenizar mais uma vez a senhora e pedir uma salva de palmas pela força, pelo trabalho que está desenvolvendo. Gostaria de agradecer ao professor Humberto Miranda, coordenador da Comissão de Direitos Humanos, pela iniciativa da instituição, da universidade. É algo extremamente importante que tenhamos o espaço de debate e construção efetiva dos direitos humanos. Os direitos, eles não são dados, eles são conquistados. Eles são conquistados a partir de uma produção e de um cotidiano, como o senhor disse, como o professor disse, a partir de mudanças de práticas, e isso aqui é importantíssimo, né, para que a gente possa acontecer. Nós temos aqui, eu recebi o convite da Emanuele, da Manu, agradeço, e é um espaço importante que o Ministério Público tem obrigação, não só, não é só algo que a gente deseja, é obrigação nossa estar participando sempre que possível, e estar na universidade, no sertão, né, na Caatinga, na cidade de Serra Talhada, é algo muito importante. Eu gostaria de agradecer. E aos demais componentes, né, do Núcleo dos Direitos Humanos da UASP, professora Marcela Cássia, que está aqui, professor Felipe Lima, e Emanuele, Andresa, Otávio também faz parte aqui. Enfim, eu gostaria de agradecer a todos e a todas que estão aqui num dia de terça-feira à noite para discutir sobre direitos humanos, mais especificamente a questão do combate à homofobia. Bem, muito se poderia falar sobre essa temática, mas eu gostaria de traçar aqui algumas reflexões com vocês dentro desse tema, né, dessa temática, que é justamente a evolução dos marcos normativos, vamos dizer assim, que trazem a temática dos direitos humanos voltados para os chamados direitos sexuais ou da igualdade sexual, em um breve relato que poderá depois ser aprofundado por cada um de vocês. Na verdade, a gente está passando aí, o Felipe está passando o slide. O tema, antes de passar até, Felipe, a gente começando com essa institucionalização dos direitos humanos, pode voltar só mais um para ir passando devagarinho, vem justamente nessa discussão de que os direitos não são dados, eles são conquistados, né? Eles são, na verdade, a transformação de um conjunto de expectativas sociais, de estima, né, pela percepção do outro. E isso é uma luta constante, não é verdade? Se nós olharmos na história da humanidade, e não precisa ir muito longe, aqui foi trazido algumas referências a respeito disso, direitos que temos hoje como consolidados, como igualdade entre as pessoas, independentemente de raça, cor, é algo tão recente na história da nossa civilização e até da história recente do Brasil. Pensarmos que na Constituição Brasileira de 1824, né, o conceito de igualdade ele não abrangia
a percepção de que todos efetivamente eram iguais perante a lei, né? Há um case importante nessa discussão que é no constitucionalismo norte-americano, porque a Constituição norte-americana é de 1700 e alguma coisa, não sei exatamente, e ela tem pouquíssimos dispositivos. E lá tem um dos dispositivos da Constituição americana que estabelece justamente todos são iguais perante a lei, né? O princípio da igualdade. Mas na história americana isso significou tantas coisas, né? Foi preciso uma luta significativa dos movimentos civis, dos direitos civis americanos, e cada caso, e aí a gente ia vendo como a Corte Suprema Americana ia modificando o seu entendimento a partir de um paradigma, né? Nós temos o caso do Brown versus Board of Education, que é um caso paradigmático, que conta a história justamente de um jovem que tinha o interesse de ir para a sua escola na comunidade em que ele morava. Mas a política, então, de compreensão do que significava igualdade era o chamado equal but separated. Você era igual, você teria direito a uma escola pública, mas teria que ser separado, né? Tem o caso da segregação nos ônibus, nos espaços públicos, no Sul. E foi a partir dessa discussão de luta por reconhecimento de direitos que o que estava posto numa norma que não mudou, é a mesma até hoje, o dispositivo da Constituição norte-americana. Eu estou trazendo da Constituição norte-americana porque é um texto que não mudou em 200 anos, a nossa Constituição passou por algumas transformações, e aí poderia se dizer, não, mas mesmo diante de uma norma que tem 200 anos de fixada, vamos dizer assim, a densidade semântica do que vem a ser igualdade, do que efetivamente, ela não é fruto simplesmente de uma dádiva que é dado a uma determinada população, é fruto de um trabalho, de uma transformação social e de conquistas desses espaços. E foi assim com o movimento negro, né, com as conquistas de igualdade na sociedade norte-americana, que partiu de um processo de exclusão para um processo final, na década de 80, de ação afirmativa do princípio da igualdade. Ou seja, não bastava mais ser igual, tinha que ser afirmativo para garantir uma retomada de direitos que foram sonegados historicamente. E essa posição prevaleceu e é algo que vem sendo discutido no Brasil e que vem sendo implementado pelas políticas públicas, principalmente a partir dos anos 2000, né, onde nós temos a discussão mais efetivamente, a criação de uma Secretaria Nacional de Igualdade Racial, e a partir daí nós temos um debate que vai trazendo a implementação de uma concretude material a esse princípio da igualdade. Por que eu estou falando isso, minha gente? Porque é mais ou menos isso que estamos enfrentando em outros domínios do que diz respeito à convivência e à percepção do que vem a ser igualdade. Nós estamos assistindo a isso. E essa discussão, principalmente do ponto de vista da questão da homossexualidade, como disse a psicóloga, ela entrou no debate muito a partir de um movimento organizado das feministas, né? Dentro do cenário internacional, a discussão em várias convenções internacionais de direitos humanos era uma discussão inicialmente do direito ao próprio corpo, à reprodução, à sexualidade dentro dessa perspectiva do feminismo. Por quê? Porque também nessa seara o conceito de igualdade ele não possuía uma dimensão semântica que pudesse garantir, quando a gente parte de uma regra mais geral para regras de comportamento mais específicos, a percepção do que é que na prática significa igualdade de gênero, por exemplo. E aí nós temos as convenções internacionais sobre o direito da mulher, e é dentro do debate dessas convenções internacionais sobre o direito da mulher que surge uma discussão interessante, não só sobre uma discussão de direito ao corpo da mulher, da reprodução e de dispor das suas, vamos dizer assim, do seu corpo como não como instrumento, mas como uma garantia de usá-lo
e de usufruir do seu corpo e da sua capacidade reprodutora da maneira que ela também desejar. E foi nesse contexto de discussão, partindo justamente a partir de uma percepção que a mulher também pode não ter ou não ter o interesse de ser simplesmente um instrumento de reprodução, né, das espécies. E é dentro dessa discussão que surge um debate a partir do movimento de lésbicas a respeito do direito à sexualidade, do direito a os chamados direitos sexuais, né, de você poder ter essa perspectiva de dispor também do respeito, independentemente da sua opção sexual, e de que isso é também uma parte da semântica do que a gente chama de direitos humanos. Então é por esse caminho que se vai trazendo essa discussão e tentando implementar nos ordenamentos, porque a gente está falando aí de discussões nas comissões e nos encontros internacionais das organizações como a ONU e outras organizações, e a partir dessa discussão isso vai sendo institucionalizado em tratados, em acordos, e vai sendo, vamos dizer assim, estratificado para acompanhar esse debate que encontra-se aqui acontecendo. O que é que na prática eu posso entender como sendo devido, como sendo direito? Isso vem fruto dessa mobilização. Então, queria passar para o próximo slide aí. Então, a institucionalização dos direitos humanos, como a gente colocou ali, e nesse cenário a institucionalização dos direitos humanos da população LGBT. Ou seja, é a percepção, eu estava falando aqui de Eleonora, de que ela precisou estampar em cores vivas de que a situação específica de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, travestis, ela demanda uma atenção especial de reconhecimento. E isso, no nosso projeto de Estado institucionalizado, vem galgando, pouco a pouco, o seu espaço. A gente pode passar para o próximo slide, justamente. Nós temos aqui uma cronologia, vamos dizer assim, né? Declarações dos homens, dos direitos dos homens do Pacto de São José da Costa Rica, do Sistema de Proteção aos Direitos Humanos no âmbito das Américas.